Quero saudar os irmãos, principalmente aos jovens, com a paz do Senhor. Nesse momento nós estamos iniciando a primeira aula dos jovens do mês de abril e estamos dando início a esse trabalho nesse mês que vai tratar sobre alguns assuntos relacionados à vida acadêmica dos jovens. Esse nosso programa ele tem o título de A Sabedoria com Propósito. E para dar início a esse programa, nós vamos ver o objetivo dessa aula. No objetivo dessa aula, irmãos, nós temos como objetivo principal levar os jovens a compreender que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Meus irmãos, ao longo do tempo nós entendemos isso, que a sabedoria verdadeira é aquela que vem do Senhor. E para dar início a essa aula, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que está em Daniel, capítulo 2, verso 21. E diz assim: Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis, estabelece os reis, e Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Meus irmãos, ao longo da história, nós vamos ver que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Deus controla a história, Deus controla aquilo que acontece nas nações, Deus controla aquilo que acontece na ciência, e tudo está no seu controle, nada disso foge ao controle do nosso Deus. E nós vamos ver que muitos desses momentos, Deus estabeleceu situações, Deus estabeleceu tecnologias para que servisse a um propósito maior, que é o propósito da obra do Senhor na vida do homem, principalmente na obra do Senhor ao longo dos séculos. Nós vamos ver um exemplo disso, que é a imprensa de Gutenberg. Os irmãos vão reparar que um pouco antes da reforma religiosa, Gutenberg ele faz a imprensa. E a imprensa ela era uma máquina que agora poderia produzir livros. Até esse momento, os livros eram produzidos através de escritas, as pessoas escreviam os livros. Um pouco antes de começar a reforma religiosa do século XV, a imprensa foi inventada. Isso permitiu com que a reforma religiosa pudesse propagar a palavra de uma forma muito mais rápida. Enquanto se demorava muito tempo para copiar uma Bíblia, através da imprensa isso pôde ser propagado de uma forma muito mais rápida. Os irmãos veem que essa tecnologia ela veio para auxiliar no cumprimento daquilo que era a vontade do Senhor. O Senhor estabeleceu a tecnologia como um auxílio para aquilo que era a vontade do nosso Deus. E nós vamos ver isso em muitos momentos. Por exemplo, antes do ministério de Jesus, vieram vários impérios. E os impérios veio trazendo situações, veio colocando situações ali para que, no momento que viesse o ministério de Jesus, e principalmente no momento que os apóstolos saíssem para pregar, houvesse uma infraestrutura que possibilitasse isso. O Império Grego, por exemplo, trouxe uma língua. O Império Romano construiu estradas. E quando os apóstolos saíram para pregar, todos ali naquela região falavam o grego e haviam estradas seguras para que eles pudessem proclamar o Evangelho. Então nós vemos duas situações em que a tecnologia avançou para que o propósito de Deus fosse estabelecido. Por isso nós vamos ver que Daniel ele fala assim, ó, Deus estabelece os reis, Deus retira os reis e Ele dá sabedoria aos sábios e também dá inteligência aos entendidos. E nos nossos dias não é diferente. A tecnologia tem avançado de uma forma maravilhosa. Nos últimos 10 anos, toda a internet avançou de uma forma tão maravilhosa que hoje é possível nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, em todo e qualquer lugar da terra. Um simples link, uma simples mensagem, ela atinge várias pessoas ao mesmo tempo. Isso para que se cumprisse a palavra de Deus, que o Evangelho será pregado a todos os cantos da terra, né? E a toda criatura. E então virá o fim. Então nós vivemos esse momento em que a tecnologia também serve a um propósito, que é o propósito de levar a palavra de Deus. Mas nós vamos ver o seguinte, que nem tudo é desse jeito, né? Hoje nós vivemos um excesso de informação. Com o avanço de toda a tecnologia, com o avanço dos estudos, nós vamos viver um excesso de informação. E o que acontece com esse excesso de informação? Nunca na história, meus irmãos, houve tanta produção de conhecimento. Se nós formos pegar os últimos 50 anos, os trabalhos acadêmicos aumentaram de forma exponencial. Isso também é para que se cumprisse a palavra de Deus, né? Nos últimos dias, a ciência se multiplicaria. Nós vemos hoje uma multiplicação do conhecimento na medicina, uma multiplicação do conhecimento nas engenharias,
em toda a parte acadêmica, e vai surgindo conhecimento, informações, e nós então somos bombardeados com muita informação. Mas nem toda informação ela tem um cunho verdadeiro. E aí parte de nós esse momento de nós entendermos o que é uma informação que vai nos auxiliar e o que é uma informação que não vem do Senhor. Nunca houve tantas vozes, nunca houve tantas ideias. Quando nós abrimos hoje a internet, nós vamos ver especialistas de tudo e trazendo às vezes informações que não são verdadeiras. Então nós temos que, como jovens e como acadêmicos que somos, nós temos que filtrar toda essa informação, porque nem todo conhecimento é verdadeiro e nem tudo aquilo que é trazido está alinhado com aquilo que é a palavra de Deus. E Paulo ele vai falar isso em Romanos. Nós temos a ciência, mas também temos a falsa ciência. E esse desafio entre entender a verdadeira ciência e a falsa ciência parte para nós que somos servos do Senhor como um desafio para o nosso entendimento e para o nosso discernimento. Porque a verdadeira ciência, meus irmãos, ela busca compreender a criação. E ela vai mudar ao longo do tempo. À medida que nós vamos descobrindo e a nossa tecnologia vai aumentando, a nossa capacidade de entender aquilo que visualizamos vai aumentando, nós vamos cada vez mais nos aproximando daquilo que é a criação do nosso Deus. E isso aqui, meus irmãos, é importantíssimo, porque quando nós procuramos entender a criação na verdadeira ciência, é impossível, veja bem, meus irmãos, é impossível olhar para o universo, olhar para a criação de Deus e não ver a mão do nosso Deus, não ver ali a mão do Senhor como o que é o Criador de todas as coisas. E o próprio livro de Romanos vai fazer isso. A sua soberania, o seu poder e a sua majestade estão revelados nas coisas que foram criadas. Então, quando nós nos aproximamos a entender a criação, na verdadeira ciência, nós vamos nos aproximar de Deus, porque nós vamos ver esse Deus Criador. Mas ela também observa, e as suas observações não contradiz a palavra de Deus. Meus irmãos, ao longo do tempo, por exemplo, nós fomos mudando o nosso conhecimento sobre a Terra, sobre como a Terra estava no espaço. Ao longo da história, o homem achou que a Terra estava sobre animais, depois ele achou que a Terra estava sobre esferas, depois vieram a ciência moderna, ali com Copérnico, Galileu, com Isaac Newton, e aí descobrimos que a Terra estava suspensa pela força da gravidade. Mas quando nós vamos ver o livro de Jó, há 1500 anos antes de Cristo, quando ele foi escrito, já falava que a Terra estava suspensa sobre o nada. Então nós vamos ver que a verdadeira ciência ela não contradiz a palavra. Apenas o nosso conhecimento ele vai avançando e quanto mais avança, mais nos aproximamos daquilo que é a criação de Deus e mais nós vemos a mão poderosa de Deus sobre todas as coisas. Entender que a verdadeira ciência ela traça um modelo, mas é um modelo limitado. Nós traçamos um modelo do universo, nós traçamos um modelo de como as coisas funcionam na Terra, mas esse é um modelo limitado pelo nosso conhecimento, pela nossa tecnologia. Então nós temos que entender que esse modelo ele pode mudar ao longo do tempo, mas ele nunca vai contrariar a palavra. E ela não substitui o Criador. Meus irmãos, a verdadeira ciência não substitui o Criador, porque ela olha para o universo e vai ver que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas também existe a falsa ciência, e ela está mencionada por Paulo no capítulo 1 de Romanos. E essa falsa ciência, o que é que ela faz? Ela parte de pressupostos distorcidos. Por que ela parte de pressupostos distorcidos? Porque ela pega aquilo que ela viu, e aí não é a ciência, mas aí já é aquele que está analisando, ela pega aquilo que ele viu e começa a distorcer as informações. Ela é influenciada por orgulho e ideologia. Isso nós temos muito hoje no meio acadêmico, porque a pessoa trabalha tantos anos sobre uma tese, descobre que aquela tese está errada, mas ele não consegue descer do seu orgulho e dizer que foi Deus que criou todas as coisas. Por isso o livro de Romanos vai falar isso, olha, conheceram e viram Deus, mas não lhe deram glória. Ou seja, aqueles que usam a falsa ciência para contrariar a palavra de Deus e contrariar aquilo que é o conhecimento estabelecido pelo Senhor, eles olham, eles veem Deus, mas não dão glória a Deus. Pelo contrário, trazem distorções,
para retirar o Criador, distorce dados e interpretações e tenta justificar erros humanos. Um exemplo disso, desses dois aspectos, nós vamos ver no nosso universo. A teoria do Big Bang, até 5 anos atrás, era mais aceita. Hoje ela sofre grandes embates, porque as novas tecnologias foram surgindo e nós fomos observando que todo o modelo da teoria do Big Bang precisa ser revisto. Por que ele precisa ser revisto? Porque aquilo que nós vemos no universo não corresponde àquilo que é a teoria. E aí tentam justificar com o erro. Não são 13 bilhões, são 24. E aí começam a justificar erros humanos, porque olham e veem que tudo aquele modelo está equivocado e precisa ser revisto. E aí parte de nós, como servos do Senhor, observarmos toda essa informação e entendermos que a verdadeira ciência, ela não nos distancia de Deus. Muito pelo contrário, ela nos aproxima do Senhor, fazendo com que nós vejamos na criação a mão poderosa do nosso Deus. Mas veja bem, os irmãos, que qual é o papel do servo? O papel do servo é entender que a sabedoria vem de Deus. Nós lemos no texto de Daniel, fala que ele dá sabedoria aos sábios e inteligência aos entendidos. Então Deus permite que o homem vá avançando no seu conhecimento. Mas quando nós, como servos do Senhor, entendemos que todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós aprendemos, vem da mão poderosa do Senhor, nós então passamos a discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Mesmo como acadêmicos, na faculdade, às vezes no trabalho, nós vamos ver situações em que nós vamos discernir, olha, isso aqui é do Senhor, isso aqui não é do Senhor. Também a posição do servo é permanecer na palavra. Meus irmãos, quantas teorias ao longo do tempo foram levantadas e depois se descobriu que a palavra estava certa. E nós vamos ver muitas dessas teorias. O livro de Jó, então, tem muitos desses aspectos. Por exemplo, há um texto no livro de Jó que fala assim, olha, a terra que provém o pão, por baixo ela é revolvida por fogo. E nós só fomos descobrir que no núcleo da terra é quente, é aquecido, existe o magma, existem as placas tectônicas, muitos anos depois de que foi escrito o livro de Jó. O livro de Jó foi escrito mais ou menos em 1500 a.C. Nós só fomos descobrir que a deriva continental agora no século XVIII e século XIX. Então vamos ver que a palavra de Deus ela sempre está estabelecida e ela sempre é a verdade absoluta. Nós, como servos, também podemos buscar a direção do Espírito Santo e também temos que interceder para que aqueles que são jovens, aqueles que estão na faculdade, possam também entender todo esse aspecto, buscar o Senhor, buscar a direção do Espírito, olhar uma informação e saber que aquela informação ela pode estar distorcida, ela pode estar enviesada por uma ideologia ou por um pensamento ou por uma tentativa de nos desviar, mas saber que o nosso Deus ele não nos deixa enganados. O nosso Deus ele sempre vai estabelecer a verdade na nossa vida. O princípio da sabedoria, ela está descrito no livro de Provérbios 9, olha. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós vamos ver, meus irmãos, que a sabedoria começa quando nós temos reverência ou quando nós adoramos ao nosso Deus. Para saber que Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. Sem temor, o conhecimento para nós pode se tornar um orgulho. Ou seja, aquele que não tem o temor, ele passa, não, olha, eu sou o entendido, eu sou a pessoa que entende todas as coisas, e isso não é papel para nós que somos servos. Muito pelo contrário, é saber que o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu entendimento, o Senhor nos deu sabedoria, o Senhor abriu a nossa mente, por isso a honra, a glória e o louvor é o nome de Jesus. Com temor, o conhecimento se torna um instrumento de vida. Ou seja, você com conhecimento humano e ali no temor do Senhor, você começa a entender muito mais as coisas, porque a revelação do Senhor, a ação do Senhor na nossa vida, ela não limita a nossa razão, muito pelo contrário, ela potencializa a nossa razão. Nós vamos ver isso na vida de Paulo. Paulo era um conhecedor profundo da palavra de Deus, do Velho Testamento na época, né? Quando ele teve uma experiência com o Senhor, ele teve um entendimento muito maior daquilo que eram as revelações que estavam ocultas no Velho Testamento e pôde então ensinar a igreja naquela ocasião daquilo que o Senhor estava revelando. Por isso a sabedoria ela tem que ter um propósito. E o propósito da sabedoria na vida do servo é, primeiramente, adorar o nome do Senhor. Se o Senhor te deu sabedoria,
se o Senhor te deu uma boa posição na escola, se o Senhor te deu uma boa posição na faculdade, se o Senhor te deu uma boa posição no mestrado, no doutorado, no trabalho, você vai entender que é essa sabedoria que você tem, isso que o Senhor está te dando, a honra e a glória é para o Senhor. Esse é o primeiro aspecto. Mas ela também promove o bem coletivo. A sabedoria que o Senhor nos dá, ela vai sempre promover o bem coletivo. E ela também vai preservar e valorizar a vida. Ou seja, nossa sabedoria, não vamos produzir nada que vai contra a vida das pessoas. Muito pelo contrário, vai sempre valorizar a vida. E ela traz edificação para a sociedade, mas principalmente edifica e glorifica o nome do Senhor. E qual que é a conclusão nossa? A conclusão nossa é essa que está descrita, olha, a verdadeira sabedoria sempre apontará para a glória de Deus. Meus irmãos, quando nós somos abençoados no entendimento, na sabedoria, daquilo que são aspectos acadêmicos, nós temos que entender que isso vem do Senhor. E a honra e a glória é o nome de Jesus. Quando entendemos isso, o Senhor nos abençoa muito mais, o Senhor vai nos dando muito mais, e aquilo que o Senhor vai acrescentando na nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Você jovem que está nos assistindo, em meio à faculdade, em meio a um grupo acadêmico, saiba que todas as informações que estão ali podem ser aproveitadas, verificadas, mas tem que ser com discernimento para saber aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. E você tem o Espírito Santo vai te dar todo esse entendimento para te mostrar aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. Com esse entendimento, nós vamos glorificar o nome de Deus, porque só vai permanecer em nós aquilo que é produzido pelo Espírito Santo. Desejamos aos irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.